Fala galera, aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 17 do Enem 2008. Vamos lá? A linguagem utilizada pelos chineses há milhares de anos é repleta de símbolos, os ideogramas, que revelam parte da história desse povo. Os ideogramas primitivos são quase um desenho dos objetos representados. Naturalmente, esses desenhos alteraram-se com o tempo, como ilustra a seguinte evolução do ideograma localizado mais à direita, na figura abaixo, isso aqui, né? Que significa cavalo. E aqui estão representados cabeça, cascos e cauda do animal. Então, a gente tem uma representação, né, do que seria uma evolução dos ideogramas chineses, né? Como ele falou, no início, né, eles são quase desenhos. Então, você vê aqui quase um desenho de um cavalo, certo? Com o tempo, foi se alterando, né? Então, era assim, aí depois foi ficando mais simples, ficando mais simples, ficando mais simples, até que se tornou o kanji, né, o ideograma de cavalo utilizado até hoje. Tudo bem? Então, foi uma simplificação, foi uma evolução aqui do ideograma, certo? Considerando o processo mencionado acima, escolha a sequência que poderia representar a evolução do ideograma chinês para a palavra luta. Então, a gente tem que usar a mesma lógica. Que lógica? Ele não falou que os ideogramas começam assim, com uma representação que parece um desenho, e depois vira um ideograma, que aí a gente não consegue muito bem entender o que é? Então, a gente tem que usar a mesma lógica, tudo bem? Desta imagem do cavalo, para achar nas alternativas uma que represente luta. Tudo bem? Então, é basicamente analisar as figuras, certo? Vamos para as alternativas. Então, letra A, que parece um desenho de uma pessoa, certo? Então, assim, você vê mão, pé, cabeça, né? Uma figura meio humanoide, tudo bem? Parece que representa a luta. Tudo bem que existe uma evolução até ficar bem mais simples, né? Mas, na minha opinião, a pessoa está sozinha, né? Então, se não tivesse outra alternativa, quem sabe, né? Mas, aparentemente, a pessoa está solitária. Então, vamos aqui para as outras alternativas. Na B, a B representa um pouco melhor, né? Embora, né, não seja exatamente uma cabeça, mas qual a aparência? Que tem uma pessoa ou um ser contra outro ser. Eles estão um voltados contra o outro, estão, né, com aqui os braços ou alguma coisa que representa os braços em conflito, certo? E isso vai se tornando cada vez mais simples até que se tornou o ideograma de luta. Tudo bem? Então, você não precisa saber chinês para responder essa pergunta, né? Justamente que seria uma parte pouca da população que saberia. Mas é esta evolução, certo? É analisar a imagem. A B, para mim, está representando muito mais uma luta do que a A, né? Vamos para as outras alternativas. C. Então, a C é o que parece mais ou menos um vaso, né? E foi evoluindo até se tornar, talvez, né, um ideograma que represente um vaso. Não sei, tem alguma coisa a ver com luta? Acho que não. Eu acho que a B está muito mais representativa, né? Então, a C comparada a B está errada. E A também. D. Aqui parece talvez uma montanha ou uma coroa, né? E aí vai assistindo a evolução até que se torna um ideograma chinês. Representa a luta melhor do que a B? Eu ainda continuo com a B, eu acho que é a mais correta. Então, D, incorreta. E. Aqui, aparentemente, eu diria, pelas asas, pelo tipo de cabeça, eu diria que parece um pássaro, né? E aqui ele vai mostrando uma evolução, né? Então, essa aqui parece ainda mais um pássaro, né? Que vai terminar num ideograma chinês. Tudo bem? Representa a luta? Aparentemente não, certo? Principalmente porque a letra B, ela aparentemente está representando dois lados que estão em confronto. Tudo bem?
nas outras alternativas não se vê muito disso, certo? Então, é uma questão de interpretação de imagens? Sim, não tem muito a ver com matérias como história ou sociologia, mas é uma interpretação, tudo bem? Então, eu ficaria com a letra B, certo? Você tem que entender como funciona a evolução dos ideogramas, como ele mesmo colocou no texto, e tem que aplicar numa dessas alternativas para representar luta, tudo bem? A alternativa que faz correto, tanto na representação da evolução quanto no tema luta, é a B, tudo bem? Então, uma questão basicamente de interpretar imagens, correto? Mas também, se você não lê o texto com cuidado, você pode imaginar que o Enem está te pedindo para saber chinês, certo? O que seria uma injustiça muito grande, tudo bem? Então, é uma lógica de interpretação, percebe? É nesse sentido, esse é o grande foco da questão. Tudo bem, galera? Uma questão que parece um pouco diferente, estranha do que a gente está acostumado, mas é basicamente interpretação. A diferença é que agora a gente tem que interpretar imagens. Tudo bem? Galera, então, bons estudos e até mais!